Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos trazer notícias muito positivas, tá certo? Se você entrou nesse vídeo achando que eu ia ficar triste, que eu ia chorar ou que eu ia falar meu Deus, tô desesperado com a queda recente dos fundos imobiliários, é melhor você já sair do vídeo, porque eu tenho notícias muito boas para quem gosta de investir em bons ativos e ativos baratos. E fato é que os fundos imobiliários estão dando oportunidades para que a gente possa fazer o quê? Boas compras. Você prefere comprar um fundo imobiliário caro ou barato? Eu prefiro pagar barato, tá? Então, nesse momento, nós estamos tendo aí uma grande oportunidade. O mercado de fundos imobiliários está oferecendo uma oportunidade que há muito tempo eu não vejo, tá certo? Então, meus amigos, quem ficar até o final desse vídeo pode ter certeza que vai sair daqui muito confiante aí com os fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que paga dividendos excelentes mensalmente, todo mês. Quem tem uma carteirinha bem diversificada em fundos imobiliários tá feliz com certeza, porque tá conseguindo aí atribuir bons ganhos, né, para o seu futuro, para atingir a liberdade financeira. E o atual momento, meus amigos, é de oportunidade, tá? Bons fundos imobiliários que estavam caros voltaram a ficar baratos e quem tem dinheiro em caixa está indo às compras, né? E quem tá com medo tá aí preocupado e tá chorando e fazendo o caminho contrário. Mas vamos lá. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? E a gente percebe o quê? Eu peguei o gráfico dos últimos 12 meses, tá? Percebam o seguinte, o IFIX, que é o índice, né, que mede aí, imagine uma cesta de todos os fundos imobiliários, é o IFIX, tá certo? É a mesma coisa que o Ibovespa aí para as ações. Bom, o IFIX, na verdade, se a gente pegar os últimos 12 meses, ele tá com uma variação positiva de 8,4%. Tá? Nós encerramos o ano de 2023 com grandes perspectivas, não só para os fundos imobiliários, mas também para as ações. Né? Por quê? Os juros no Brasil caindo, juros nos Estados Unidos tinha perspectiva de cair, e eu sempre falo aqui no meu canal, a Bolsa de Valores, tanto para ações, para fundos imobiliários, ela precifica o futuro, tá? Nunca a Bolsa de Valores ela anda no presente. Então se tem perspectiva de corte de juros, a Bolsa ela vai subir de forma antecipada. Tá? Se tem perspectiva de alta dos juros, tá? Aí a bolsa ela pode recuar de forma antecipada. Então o mercado sempre se antecipa, não tem bobinho aqui nesse jogo. Mas se a gente olhar aqui em 2023, o mercado vinha aí, né, com expectativas muito positivas. Só que em 2024 a coisa não foi bem assim. Né, os juros americanos não caiu como era esperado, o juros brasileiro também não está caindo conforme esperado, com a rapidez, com a mesma velocidade. E aí a gente tem o quê? Né, 2024, olha o que aconteceu, nós fechamos o ano em 3.300 pontos e atualmente nós estamos em 3.300 pontos. Então todos os ganhos que nós tivemos em 2024 foram entregues aí, tá? Então o mercado, tudo que ganhou em 2024 recuou e agora nós voltamos a ter oportunidades. E aí muita gente me perguntando, André, mas então será que cai mais? Vou esperar. E aí meu conselho é, não dá para saber. Pode ser que nesse momento é a melhor oportunidade que a gente não teve nos últimos meses. Pode cair mais? Pode. Mas pode ser que acabou as quedas, pode ser que daqui para frente comece a subir. Tá, o mercado já, tudo que tinha que cair já caiu. Então meu conselho é, faça compras todos os meses, monte uma carteira aí com preço médio, tá? Não fique se preocupando muito, pô, caiu 1%, vou comprar, amanhã caiu mais 1%, você fica chateado, não. Determine aí um dia de compras a cada 15 dias ou a cada 30 dias, vá sempre comprando aí, fazendo o seu rebalanceamento, que tudo vai dar certo e é isso que eu faço, tá? Mas a bolsa devolveu todos os ganhos, porém se a gente olhar bons ativos de forma separada, a gente vai ver que teve muitos ativos aí que caíram muito, tá? Então a gente tem grandes oportunidades aqui. Eu vou pegar alguns exemplos aqui de bons ativos que caíram muito, tá? Nos últimos meses. Por exemplo, o HGRE11, que é um ativo de lajes comerciais com bons ativos. Olha o que aconteceu aqui no último ano. Ele caiu 14,73% nos últimos 12 meses, tá? As lajes comerciais apanharam bastante aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Só que só em 2024, no último mês, tá? Pegando aqui os últimos 30 dias, o HGRE11 caiu 9,3%. Então nos últimos 30 dias, que eu tô falando aí de quedas recentes, que está abrindo oportunidade, olha aqui, um ativo bom, ativo caiu 9%. Tá, 14% ele caiu nos últimos 12 meses, só que só nos últimos 30 dias, 9%. Vamos pegar mais um ativo aqui, ó, JSRE, um belíssimo ativo também do Banco Safra, tá? Fundo imobiliário aqui de lajes comerciais. Caiu no último ano 15,9%, só que nos últimos 30 dias ele caiu 6,4%. Então percebam como a queda está mais acentuada nos últimos 30 dias. Vamos pegar aqui outros ativos, vamos para o XP Malls. Né? No último ano, nos últimos 12 meses, os fundos imobiliários de shopping em 2023 foram muito bem. E ainda tem aqui quem investiu aí de um ano para cá, teve aí um ganho de 7,2%. Só que se nós pegarmos aqui os últimos 30 dias,
essa valorização estava maior, caiu 5,5%, um ótimo ativo como o XPML11, tá abrindo oportunidade para compra, um ativo que estava caro. MOL 11, mais um ativo de shopping, caiu nos últimos 30 dias 5,2%. VISC 11, mais um ativo de shopping, caiu 7,2% só nos últimos 30 dias. Falando em fundo de papel, MCCI 11, também um belo de um ativo, caiu 4,69% só nos últimos 30 dias. BTLG 11, um ótimo fundo, um dos melhores fundos de galpões logísticos, caiu 3,4% nos últimos 30 dias. Tá? LVBI 11, mais um baita ativo, caiu 4,7% nos últimos 30 dias. Então é só alguns exemplos que eu trago aqui para vocês, de tantos outros, que os fundos imobiliários estão oferecendo oportunidade, né, com essa queda acentuada que está acontecendo nas últimas semanas. E aí eu vou te explicar o que está acontecendo. Por que os fundos imobiliários eles estão caindo dessa forma? Tá? Porque vamos entender aqui, pô, por que está caindo? Né? Será que está chegando no fundo do poço? Será que tem mais queda para acontecer? A gente precisa dar um briefing aqui do que está acontecendo aqui no cenário brasileiro e também mundial. Mas antes de mais nada, se você gosta do canal Mestre da Riqueza, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda demais aqui a manter esse canal gratuito, tá? Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui no cenário local? Vamos falar de Brasil. O governo local está com problema. O PT não consegue aí aprovar projetos, nós estamos com problemas na economia, a inflação, que parecia controlada, já não está tão controlada. Olha essa notícia aqui. Incerteza fiscal empurra risco Brasil com Lula 147 pontos. Mesmo sem pandemia, o atual governo não reduz o indicador à mínima da gestão Bolsonaro de 93 pontos no início de 2020. Então, ó, se a gente pegar aqui o risco Brasil, né, aqui ó, antes da pandemia estava em 93, aí depois explodiu, claro. O mundo inteiro ficou com problemas, ainda tivemos vários acontecimentos fora a pandemia, né, o início da guerra Rússia e Ucrânia, enfim. Aí depois o risco Brasil até que veio caindo ali, né, em 2022, tá? Só que hoje a gente está tendo aqui uma pernada para cima, ó, 147 pontos. A gente não consegue recuar aí para o risco que a gente tinha antes da pandemia. Ou seja, o mundo enxerga o Brasil ainda com riscos elevados. A gente não tem ainda o mesmo grau de investimento, digamos assim, de confiança dos investidores estrangeiros como tinha aqui no começo de 2020, antes da pandemia. Aliás, eu já quero perguntar para você, você está gostando do atual governo? Você está gostando aí do ministro Haddad na economia? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Olha, mais uma notícia aqui, e essa foi a mais preocupante das últimas semanas. O governo não vai cumprir a meta de déficit zero, e isso traz uma notícia boa e outra ruim, segundo o economista-chefe do BTG Pactual. Então o que ele quis dizer aqui? Segundo o chefe economista aqui no caso do BTG Pactual, e eu concordo com ele, a notícia boa é que a questão do déficit zero, ninguém nunca acreditou, ninguém nunca levou a sério que o atual governo ia conseguir, né, trazer o déficit para zero, tá? Então já não criaram grandes expectativas em relação a essa notícia. Mas a notícia ruim é que o governo é um governo gastão. A gente sabe que um governo de esquerda ele gasta mais, tá? Até para atender a questão de assistencialismo, entre outros. E a grande questão é, o governo não para de gastar. E ao mesmo tempo, como é que ele procura trazer receitas? Com aumento de impostos, aumento da carga tributária. E isso aí não está surtindo um bom efeito no mercado local. Mas a grande pergunta é, e como fica a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários? E a realidade é, a minha opinião pessoal, tá? E também vai em contrapartida aqui com o Mansueto, que é o chefe aqui do BTG Pactual em relação à economia aqui deles. A minha opinião é a seguinte, a Bolsa Brasileira, ela só vai respirar mesmo quando os juros americanos cair. Porque a gente não tem um projeto consistente aqui no Brasil, a gente não tem notícias assim, uma perspectiva boa em relação à economia local. Então a gente precisa o quê? Dar a volta dos estrangeiros investindo na Bolsa Brasileira para que realmente a gente destrave e suba esses 120 mil pontos que a gente vem lateralizando há muito tempo, tá? As ações nesse momento são as mais punidas, digamos assim, né? Os fundos imobiliários estão recuando muito até porque os juros aqui no Brasil, né, a tendência era de queda mais rápida. Isso não está acontecendo, o que leva muitas pessoas a voltar para a famosa renda fixa, ficar ali acomodado e tal. Então isso acaba forçando os fundos imobiliários um pouco para baixo e as pessoas voltam a procurar mais renda fixa, tá? Mas nesse momento sim considero muita oportunidade aqui em fundo imobiliário, até porque quem investe em fundo imobiliário busca renda. E ao comprar fundos imobiliários mais baratos, a gente aumenta o nosso percentual de dividend yield, porque eu estou pagando mais barato pela cota, eu tenho a chance de receber mais dividendos. Eu compro cotas mais baratas e recebo mais dividendos, tá? Mas vamos lá, eu quero trazer aqui para você a questão aqui do Boletim Focus. Toda segunda-feira o Banco Central, ele divulga aí uma perspectiva do que vai acontecer com os principais indicadores econômicos no Brasil. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos falar do IPCA. O IPCA é o indexador de inflação, tá? Quanto maior a inflação de um país, é pior para o país, tá? O brasileiro, por exemplo, perde poder de compra. Então, há uma semana, a perspectiva, vamos até mais longe, há 4 semanas, a perspectiva do IPCA no Brasil era de 3,76.
Há uma semana atrás já subiu para 3,88 e atualmente está em 3,90. Ou seja, toda semana a gente tem aí um aumento na perspectiva da inflação, mostrando que a inflação no Brasil não está controlada. Tá? Se a gente pegar o cenário de 2025, olha lá, 3,66 há 4 semanas, há uma semana 3,77 e hoje 3,78. Tá? Então, quer dizer que para os próximos 2 anos, aí 2024 e 2025, a gente não tem ainda um IPCA, uma inflação controlada. E isso resulta no quê? Em taxa de juros mais alta. Vamos dar uma olhada aqui na Selic, olha lá o que está acontecendo. Ó. A perspectiva há 4 semanas era de 9,75, já não é mais. A perspectiva agora é de 10,25. Então isso fez com que, lembra que eu falei, o mercado sempre se antecipa aos fatos? Então a perspectiva é de juros mais altos. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? As pessoas acabam saindo da renda variável e voltando lá para a renda fixa, até porque, e se esse cenário piorar? Né? Pode ser que caia mais a bolsa, a renda fixa fica mais atrativa, mais segurança aí para o investidor? Bom, vamos ver o que vai acontecer, tá? E o câmbio, que está aqui com projeção de R$ 5,05, a gente já nem sabe mais, porque o dólar já bateu 5,40 agora no mês de junho, né? Então não dá para a gente ter uma certeza. Eu acredito que o dólar fecha acima de R$ 5,20, muito acima da perspectiva aqui do Banco Central, tá? Mas fato é que, olhando os fundos imobiliários, as oportunidades estão na mesa. A festa voltou, isso é fato, e quem está com caixa pode fazer boas compras agora, tá? Eu trouxe aqui, inclusive, um comparativo de indicadores do site Investidor 10, comparando alguns fundos imobiliários, aqui no caso, por setor de shopping, logística, para vocês verem quantos fundos imobiliários hoje bons estão aí com preços atrativos. Vamos fazer aqui um comparador de indicadores, então, de fundos imobiliários de shopping. Eu peguei aqui 5, a minha escolha também são um dos maiores. Tá, peguei aqui o XPML11, VISC11, HGBS11, o HSML11 e o MAL11, tá? Olha lá, todos são fundo de tijolo de shoppings e varejo. Olha o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, né? Eu sempre ensinei vocês aqui que o PVP para fundo de tijolo não dá para levar a ferro e fogo, tá? Mas é um indicador, é um termômetro para a gente entender o que está acontecendo com o mercado, tá bom? Mas vamos explicar aqui, né, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Por que o PVP eu considero muito assertivo para papel e não para tijolo? Para papel é uma carteira de dívida, uma carteira de certificados de recebíveis imobiliários. É aquela dívida e ponto. Então a gente sabe o valor contratado do patrimônio e o valor final do patrimônio. Para os fundos de tijolo, você concorda comigo que a sua casa ela muda de valor todos os dias? É a mesma coisa com o fundo imobiliário de shopping, por exemplo. Tá? Um shopping que foi avaliado há 6 meses atrás, hoje não é mais o mesmo valor. Pode ser que ele se valorizou ou ele se desvalorizou. Então esse VP, né, valor patrimonial do PVP, ele pode ter sido alterado conforme os meses passaram desde a última atualização. Mas vamos lá. XPMOLs, que estava 1,06 nas últimas semanas, tá 1 PVP. O VISC11 estava próximo aí de 0,95, tá 0,88. HGBS que estava acima de 1, tá 0,93. O HSML11 estava acima de 1, tá em 1. O MAL11 estava ali em 1, tá em 0,91. Ou seja, né, hoje você tem a capacidade de comprar esses bons fundos imobiliários mais baratos do que eles valem, o que você não encontrava nas semanas anteriores. Então, por isso que eu falo que a festa voltou e a gente tem boas oportunidades na mesa. Tá? Olhando o dividend yield, olha que bacana. XPMOLs pagando 9,43%, VISC11 pagando 10,2%, HGBS 10,2%, o HSML 9,59% e o MAL11 9,4%. O que eu considero ótimos dividendos aqui para os shopping centers, tá? Bom, olhando aqui a quantidade total de imóveis, olha que bacana, com pouco dinheiro a gente pode ter 18 imóveis na nossa carteira através do XPMOLs, 29 imóveis no VISC11, 19 imóveis no HGBS, 7 imóveis no HSML e 14 imóveis no MAL11. Tá? Também são ótimos fundos imobiliários com uma grande capacidade de diversificação aqui de ativos. Vamos dar uma olhada agora em fundos imobiliários aqui mais a fundo de logística, tá? Mas antes de mais nada, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreva no canal Mestre da Riqueza e ative também o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. São 3 vídeos por semana e se você não for notificado, pode ser que você perca algum vídeo bacana que eu trago aqui. Então vamos lá, em logística eu separei aqui 5 fundos, o HGLG11 e o KNR11, que na verdade é um fundo híbrido, que tem galpões e lajes, mas vamos colocar ele aqui também no bolo, BTLG11, XPLG11 e HSLG11. Tá? São todos aqui, ó, fundos de tijolo, tá? Galpões, indústria. O KNR11 é híbrido, mas tem galpões também, tá? Olha aqui, ó, PVP. HGLG11, que teve sempre ali a 1.05, tá? 1.01. KNR11 sempre acima de 1, tá? 0.98. O BTLG11 estava sempre acima de 1 também, 0.99. XPLG11, 0.92. E o HSLG11, 0.85. Tá? Todos também muito abaixo aí, né? O valor patrimonial, o PVP, do que estava algumas semanas atrás, mostrando que nós temos oportunidades. Bom, quanto aos imóveis, a HGLG tem 24 imóveis,
KNR11 tem 20, o BTLG11 tem 22, XPLG11 tem 15, o HSLG11 é um fundo um pouco menor, tem 5 aqui, né? Aí tem o valor patrimonial, bem legal aqui, inclusive esse comparador aqui que a gente tem, né? Se a gente pegar aqui o valor patrimonial, o HGLG realmente é o maior, com 5,3 bilhões, KNR11 vem ali na segunda posição com 4,4 bilhões, BTLG 4,3 bilhões e o mercado vem aumentando, né? Esses fundos vêm fazendo bastante subscrição para aumentar de tamanho, comprar mais ativos e vem aumentando o seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada agora aqui nos fundos de lajes. Olha lá, PVBI11, JSRE, HGRE e o RBRP11, tá? Eles sofreram mais ainda nas últimas semanas e estão com um PVP muito abaixo. Olha aqui, ó, o PVBI11 com 0,90 estava acima de 1, 0,59 para o JSRE11, está muito barato aqui as lajes comerciais do JSRE, são boas lajes, 0,74 para o HGRE11, estava próximo de 0,9 nas últimas semanas, e 0,71 para o RBRP11. Tá? Então o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que nós temos ótimas oportunidades hoje, porque a queda, né, a economia brasileira realmente está resultando aí em boas oportunidades de bons ativos para a gente comprar agora aqui no Brasil. Quando eles vão subir, a gente não sabe. A minha ideia é que a Bolsa Brasileira vai destravar quando finalmente a gente tiver uma queda nos juros americanos e os investidores estrangeiros voltarem a investir no Brasil, trazendo mais liquidez aqui para a Bolsa. Tá? Quando vai acontecer, só Deus sabe. Eu acredito que no começo de 2025 aconteça isso, enquanto isso a gente pode ir comprando e agregando mais bons ativos aí para nossa carteira a bons preços, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço.